Boa tarde, turminha, tudo bem com vocês? E aí, como vai indo as atividades em casa? Espero que vocês estejam conseguindo fazer. Hoje nós vamos continuar com as explicações, né, em vídeo aqui para vocês no canal. Hoje nós vamos fazer as atividades de CHN no livro. Nós vamos pular uma partezinha do livro que eu achei que a gente só, né, não é importante agora, a gente vai ver depois. E nós vamos começar hoje o capítulo 8 no livro de CHN. Né? A gente já estava vendo um pouco sobre as atividades econômicas do campo, né? A gente aprendeu sobre a agricultura, sobre a pecuária, que são tipos de atividades econômicas, né, que geram renda para as pessoas que vivem no campo. No capítulo 8, a gente vai ver um pouquinho das mudanças que aconteceram no campo e depois a gente vai ver as mudanças que aconteceram na cidade ao longo do tempo. Né? As coisas hoje em dia não são mais como eram antigamente. As coisas vão mudando, né? Conforme vai passando o tempo, a tecnologia vai avançando, o ser humano aprende novas coisas e tudo muda, né, com o passar do tempo. Há 50 anos atrás, né, a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Né? Por exemplo, hoje em dia nós temos o celular, né, a internet, coisas que há 50 anos atrás nós não tínhamos, né, com tanta facilidade assim. É uma coisa muito nova. E a mesma coisa acontece lá na zona rural, no campo, a tecnologia também chegou lá. Né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E eu gostaria que vocês estivessem junto comigo aqui com o livro aberto, acompanhando a leitura, vendo as imagens, que às vezes aqui, né, no computador, né, pelo vídeo, não dá para ver direito, é muito pequeno, então eu quero que vocês estejam com o livro aberto para vocês acompanharem a leitura e ir fazendo as atividades junto comigo, tá bom? Então vamos lá. É na página 136 do nosso livro de CHN, no capítulo 8, e vamos começar aqui com a leitura. A transformação do campo. Será que as atividades do campo são praticadas hoje da mesma forma como eram há 50 anos, por exemplo? O campo mudou bastante com o passar do tempo. Antigamente, a maior parte da população brasileira vivia no espaço rural e poucas máquinas eram usadas na produção. Hoje há diferentes realidades no campo. Cada vez mais máquinas como semeadeiras, colheitadeiras, ordenhadeiras e etc. são usadas na produção. Então, gente, olha só. Lá no campo, né, onde tem a produção agrícola, né, de plantação, a produção de pecuária, hoje em dia existem muitas máquinas que fazem vários tipos de serviço no campo. Um exemplo aqui, olha, nessa primeira imagem nós temos a imagem de uma colheitadeira. Colheitadeira é essa máquina que faz a colheita, né, da plantação. É feita o plantio, né, do que se quer plantar, de soja, milho, qualquer outro tipo de coisa. E quando chega a época de colher essa plantação, essas máquinas fazem esse serviço. Então, vem alguém aqui, né, dirigindo essa máquina. Essa máquina tem, ela é grande, a extensão dela. Ela pega um espaço grande, é como um rolo aqui, que vai passando por cima da plantação e colhendo o que for necessário. Aqui, no caso, é uma colheita de soja, que é um tipo de semente, né, que é usada bastante para fazer óleo. Então, olha, a máquina vai passando, colhendo, lá dentro lá ela vai processando,
passa por esse cano e vai jogando dentro da caçamba desse trator, tá vendo? Então, é um trabalho muito rápido que essa colheitadeira faz. E aqui é uma ordenha mecânica de gado. Né? A gente sabe que o leite que a gente toma, né, todo dia que a gente compra lá na padaria, ele vem das fazendas, né? Eles ordenham as vacas, tiram o leite das vacas para poder mandar para as fábricas, né? E fazer toda aquela produção até chegar na nossa casa, né? No leite de saquinho ou aquele de caixinha que a gente está acostumado a tomar. E aqui é uma máquina que eles colocam aqui na vaca, né, na teta da vaca, para poder ir sugando o leite de forma mais rápida. Isso é muito mais rápido do que uma pessoa, né, tá ali ordenhando a vaquinha. A máquina faz o serviço muito mais rápido e retira muito mais leite das vacas. Tá vendo? Então, o uso de máquinas para realizar tarefas na agricultura e na pecuária é chamado de mecanização. Conforme foi passando o tempo, né, foi surgindo máquinas que faziam o serviço pesado e o uso de máquinas, né, nesses tipos de tarefas a gente chama de mecanização. Mecanização do trabalho no campo. Com a mecanização, é possível realizar o trabalho em menos tempo e com um número menor de trabalhadores. Por isso, ela é responsável pelo aumento da produção, mas também pela diminuição do número de empregos no campo. Então, o que acontece? Olha só, uma máquina dessa, né, que faz todo o serviço de colheita, ela faz num tempo muito menor do que se fosse pessoas ali colhendo a soja. A máquina é muito mais prática, muito mais rápida. E a mesma coisa da ordenhadeira. É muito mais rápido essa máquina do que uma pessoa está ali ordenhando a vaca. Só que o que acontece? É mais rápido, produz mais, né? Tem mais produção de alimento mais rápido. Só que o que acontece? Quantas pessoas será que eram necessárias aqui para poder colher tudo isso de soja? Eu acho que muitas pessoas. Agora aqui só está precisando de 2 pessoas, uma para dirigir a máquina, outra para dirigir o trator. Então, olha só, quantos empregos foram perdidos aqui, né? Pessoas que antigamente faziam esse trabalho perderam o emprego porque tem agora a máquina, não precisa mais da mão de obra dela. Agora aqui também, a pessoa que fazia esse serviço perdeu o emprego porque colocaram uma máquina no lugar dela. É mais rápido, né, para produzir leite, mas daí as pessoas acabam perdendo os empregos que antes elas tinham, né? Vamos para a página 137. Olha, vamos observar esse quadro aqui. Cana-de-açúcar, colheita mecanizada versus colheita manual. Olha só, uma colheitadeira de cana-de-açúcar, ela colhe em média 500 toneladas de cana por dia. É muita cana. Então, uma máquina dessa aqui consegue colher 500 toneladas de cana em um dia. Para colher essa mesma quantidade de cana em um dia, se não tivesse a máquina, eram preciso 80 trabalhadores rurais. Então, olha só, esses 80 trabalhadores fariam o serviço de uma colheitadeira. Então, o que aconteceu? Todas essas pessoas perderam seus empregos, porque agora uma colheitadeira faz o serviço de todas elas. Só precisa de uma pessoa aqui dirigindo. Então, o trabalho ficou mais prático, né, para os donos de fazenda, ficou mais rápido, mas aconteceu dessas pessoas perderem os empregos dela, certo? Vamos continuar aqui. Com a mecanização, novas profissões surgiram no campo, como a de operador de colheitadeira e a de mecânico de máquinas agrícolas. Porém, muitas pessoas perderam seus empregos,
pois o número de postos de trabalho foi reduzido. Além disso, a exigência de qualificação profissional cresceu. Tudo isso levou os trabalhadores do campo a realizar trabalhos temporários ou a se deslocar para as cidades em busca de melhores condições de vida. Então, o que aconteceu? Não precisa mais desse tanto de gente para colher a cana, mas precisa de uma pessoa que saiba dirigir essas máquinas. Então, as pessoas precisam entender melhor dessas máquinas e para poder conseguir um emprego dirigindo ela. Olha aqui, ó. Esse homem aqui é um operador de colheitadeira. Ele precisa dirigir e também operar aqui, né, as funções da colheitadeira no computadorzinho que sempre tem ali. É uma ferramenta muito tecnológica. E também surgiu o emprego de mecânico, né, dessas máquinas agrícolas. Alguém precisa saber consertar quando essas máquinas dão problema. Então, o mecânico de máquinas agrícolas também é uma profissão que surgiu. Só que para poder ter esse emprego, de operador ou de mecânico dessas máquinas, precisa de estudo, precisa saber, conhecer bem, a máquina. Não pode ser uma pessoa que não entenda. Então surgiram esses dois novos trabalhos. E o que aconteceu com as pessoas, Vamos dar o exemplo aqui em cima. Essas pessoas que trabalhavam lá colhendo. Provavelmente elas não tinham conhecimento, não tinham formação técnica para poder trabalhar como operador, não tinham estudo para isso, e daí acabaram perdendo seus empregos, porque agora tem a máquina. O que acontece com essas pessoas, que trabalhavam na colheita? Geralmente, elas, quando perdem os seus empregos no campo, elas vão para as cidades tentar uma vida melhor nas cidades, porque nos centros urbanos existem várias ofertas de emprego, diferentes ofertas de emprego, tipos de empregos diferentes. A pessoa vai poder trabalhar numa loja, trabalhar num supermercado ou outras coisas assim. Então, muita gente do campo veio para a cidade, depois que teve essa modernização do campo. Muita gente que morava lá no campo, trabalhava no campo, veio para a cidade para poder ter uma vida melhor, porque lá eles perderam os empregos deles, certo? Vamos lá, para a página 138. Olha só um exemplo aqui. As máquinas usadas no trabalho agrícola e na pecuária mudaram bastante ao longo do tempo. Vamos conhecer 3 modelos de antigas colheitadeiras. Olha só, aqui tem uma foto de uma colheitadeira a tração animal. Os animais, são bois, às vezes cavalo, puxavam essa colheitadeira, porque ela não era movida a motor, puxavam a colheitadeira para poder fazer a colheita. Esse tipo de colheitadeira, mais antiga, olha lá, por volta de 1902, essa foto, ela tinha capacidade de, em 1 hora, fazer essa parte do terreno, 1/3 do hectare. 1 hora ela fazia esse trabalho aqui. Agora, depois lá em 1900, surgiu a colheitadeira a vapor, que é movida a carvão. O combustível dela era carvão, ia queimando o carvão dentro dela, tinha tipo uma fornalha dentro da máquina, que ia queimando o carvão, e o vapor que ia produzindo esse calor, ia produzindo calor e ia movendo o motor. Essa colheitadeira a vapor, em 1 hora, ela fazia essa parte do terreno, um pouco mais do que a colheitadeira puxada por animais, Ó, aqui um pouco mais. Agora, em 1935, surgiu a colheitadeira com trator a gasolina, que é com motor igual a gente vê hoje em dia nas colheitadeiras, mais modernas, que é o motor movido a gasolina, igual um carro. Esse tipo de colheitadeira, em 1 hora, olha só a quantidade de terreno que ela faz a colheita.
é muito grande, né? Olha só a diferença de animal a vapor e a gasolina. É muito mais eficiente, né? Muito mais rápido, muito mais prático, certo? Vamos responder essa pergunta aqui, ó. O que aconteceu com a área ceifada a cada inovação técnica da colheitadeira? Então, ó, a área aqui de colheita, né, a área ceifada, o que aconteceu com o passar do tempo? A área foi aumentando, né? Cada vez mais aumentou a capacidade de colheita, certo? Então, vocês vão responder aqui que a cada inovação, a área de colheita aumentou, certo? Aqui seria para nós conversarmos, mas eu vou explicar para vocês. No ano de 1990, uma colheitadeira já ceifava em 1 hora cerca de 4 hectares de plantação. Para operar essa máquina, bastava um trabalhador. Como isso influencia na vida no campo? É o que eu já expliquei para vocês. Uma pessoa operando a máquina faz o trabalho de 80 trabalhadores se fosse o trabalho à mão, né, manual. Então, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos por causa dessas inovações de tecnologia. Ok? Então, vamos lá, página 139. Espaços interligados. Vamos entender um pouquinho que espaços são esses e como eles estão interligados. Você já parou para pensar se as mudanças que ocorrem na cidade interferem na produção do campo? E as mudanças que ocorrem no campo interferem nas cidades? Por exemplo, se o consumo de suco de laranja aumentar na cidade, o que deve acontecer nas áreas ocupadas pelas plantações de laranja no campo? Vamos pensar, gente. Se o povo que mora na cidade, se a população que mora na cidade aumentar, vai começar a nascer gente, nascer pessoas, vai aumentar a população, aumentar o número de pessoas. Aí, a quantidade de suco de laranja que essas pessoas vão consumir vai aumentar, né? Quanto mais gente, mais consome. E aí, o que vai acontecer se aumentar o consumo lá na cidade? Lá no campo onde tem a plantação de laranja, o que tem que acontecer? Tem que aumentar a produção também, né? Tem que aumentar a capacidade de plantar laranja, porque senão não vai dar conta de abastecer as cidades com o suco de laranja que as pessoas estão consumindo, certo? Então, o que acontece? Um lugar interfere no outro. Se aumenta a população na cidade, tem que aumentar a produção lá na agricultura no campo. E um espaço vai interferir no outro, certo? Vamos lá. Para suprir as necessidades urbanas, a produção do campo muda. Assim, por exemplo, conforme cresce o consumo de suco de laranja na cidade, aumentam também as áreas rurais ocupadas com plantações de laranja, matéria-prima usada na indústria de suco. E se a quantidade de laranja produzida no campo não for suficiente para atender às necessidades da cidade? O que você acha que pode acontecer com o consumo desse produto na cidade? E aí, se não tiver laranja o suficiente para fazer a quantidade de suco que precisa para a quantidade de pessoas, o que vai acontecer? Vai faltar suco nos supermercados. A gente vai começar a procurar suco de laranja lá no supermercado e não vai ter, né? Então, conforme aumenta a população lá na cidade, aumenta o consumo, né? A quantidade de suco de laranja que é consumido. E tem que aumentar a área de plantio. Se antigamente só aqui era plantado a laranja, hoje em dia que aumentou a população, essa parte que tem aqui de mata vai ter que se virar plantação também. É isso que vai acontecendo conforme o tempo vai passando e aumentando a população, certo? Então, um espaço, né, a vida na cidade interfere no campo, né, na produção de carne, na produção de vegetais, de frutas, certo? Então, turminha, a gente entendeu um pouquinho mais sobre as mudanças que aconteceram com o tempo,
né, no espaço rural, como a tecnologia chegou lá e como mudou a vida no campo, a vida na zona rural. Né? Espero que vocês tenham entendido. Sigam aí a leitura, eu quero que vocês leiam junto também, ok? Até a próxima aula. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Um beijo para vocês e estudem direitinho, tá bom? Beijo!